Bem, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos entrar no nosso terceiro assunto da microbiologia, que nós ficamos de trabalhar com vocês. Falei para vocês que nós trabalharíamos com 3 micro-organismos. Já trabalhamos com 2, que são os vírus e as bactérias. E hoje nós vamos iniciar o assunto sobre os fungos. Então, nós já trabalhamos a metodologia, já trabalhamos com vírus e bactérias. A metodologia aqui vai ser a mesma. Primeiro, de conhecer esses micro-organismos, quem são, e isso é essencial para o enfermeiro, né? Conhecer, quando eu estiver falando de uma infecção fúngica, saber do que se trata. Quando eu estiver falando de uma infecção bacteriana, saber de qual micro-organismo eu estou tratando, e assim para os vírus também. E peço que vocês expandam este raciocínio para outros micro-organismos que serão contemplados em outras disciplinas, parasitologia e outras disciplinas que vocês terão. Então, aqui nós focamos nesses 3 principais e hoje nós vamos trabalhar com esse terceiro micro-organismo, que são os fungos. Então, assim como nos outros micro-organismos, os fungos, eles são micro-organismos que têm uma história por trás da sua descoberta, assim como nós vimos lá nos vírus e nas bactérias. Os fungos também foram micro-organismos que, em determinado momento, eram classificados em outros grupos de seres vivos. Nós já falamos em um determinado momento aqui que os seres vivos, né, tem uma parte da ciência, da biologia que trata, que é a taxonomia, que classifica esses micro-organismos. E nós falamos também que eu só tenho como classificar se eu tiver conhecimento. E nós vimos que esse conhecimento primeiro foi de observação, e esse conhecimento depois foi se expandindo conforme novas técnicas foram surgindo. E aí, em determinado momento, eu poderia classificar algo dentro de um grupo, e quando surge uma técnica mais aprimorada, agora que eu conheço mais profundamente, eu posso colocar dentro de um outro grupo. Com os fungos aconteceu um pouquinho isso. Até hoje nós vamos ver que tem termos que ainda são relacionados a plantas, outros termos que ainda são relacionados aos animais, porque como a gente já vê aqui, por essa figura, né, de um cogumelo, de um fungo macroscópico, a gente vê que eles se parecem muito com a planta, né? Então, se eu olho para aqui e só esta característica que eu consigo visualizar, né? Não tinha microscopia, não tinha métodos mais aprimorados, é bem inteligível que esses tenham sido classificados dentro de um determinado grupo. Mas, a partir de um determinado momento, como eu estou falando para vocês, surgiu, né, observações mais aprimoradas e é possível agora colocá-los dentro de um grupo. Então, os fungos, eles são estudados por uma área chamada micologia, né, que é o estudo dos cogumelos.
E ele é um ramo da botânica. Então aí a gente já começa a ver essa dubiedade, né, quando esses fungos eram classificados, ora dentro do reino das plantas, da botânica, ora como animais. Nós vamos entender um pouquinho por que isso se deu, essa dificuldade de classificação. Então é um ramo da botânica, vejam só. E eles eram classificados como plantas, plantas desprovidas de certos órgãos. Já em 1969, como a gente já tinha mais um aprimoramento, e foi possível agora classificá-lo dentro de um grupo específico, que é o reino fungi, onde estão os fungos que nós vamos trabalhar. A característica desse reino, né, características bem peculiares que permitiu colocar dentro desse grupo fungi foram, por exemplo, que esses micro-organismos, apesar de se parecerem com uma planta, com uma árvore, né, uma mini árvore, mas eles têm as suas peculiaridades, como, por exemplo, eles são aclorofilados. Isso difere ele das plantas. Nós bem sabemos que esse pigmento esverdeado que confere a cor à planta, ela vem da clorofila presente nas plantas, diferente dos fungos que eles não têm esse pigmento. Então, vejam só, eu já comecei agora a observar uma característica que é peculiar desse grupo. Eles não têm clorofila, eles são aclorofilados. Uma outra característica peculiar que permitiu colocar ele dentro desse grupo, desse reino fungi, foi a constituição das suas células. Como estou falando para vocês, isso aqui é um fungo macroscópico, ou seja, um fungo multicelular. Quando eu vou olhar no microscópio, eu vou ver as suas células individuais. E foi possível observar que a constituição da parede dessas células, né? Parede dos fungos, ela é constituída de quitina. Eu peço que vocês prestem atenção nessa questão aqui, porque de forma comparativa, nós vimos que dos dois micro-organismos que nós trabalhamos, vírus e bactérias, nós vimos que bactéria tem parede. Só que a constituição da parede bacteriana, ela é de peptidoglicano. Diferente aqui dos fungos, que ela é formada de polissacarídeos e quitina, tá? Então atentem para essa questão aqui. A parede do fungo é constituída de polissacarídeos e quitina, né? A maior parte deles, do grupo dos fungos, dos integrantes desse reino, a parede é constituída de quitina. Então veja, já difere, já não parece com uma célula bacteriana. Nós vamos ver primeiro pela morfologia, agora pela constituição da parede, que a constituição é diferente da parede bacteriana. Mas não tinha dúvidas em relação às bactérias. A relação era em comparação com quem? Com as plantas, né? Elas pareciam com plantas desprovidas de certos órgãos. E se nós olharmos para a parede das células vegetais, a parede das células vegetais são constituídas, são formadas de celulose, né? Esse papel que a gente utiliza aqui é formada de um constituinte da parede celular de células vegetais. Então não tem mais por que deixar esses organismos dentro do grupo das plantas. Elas já têm características que são peculiares. Então são aclorofilados, a parede é constituída de polissacarídeos e quitina. Eles reservam glicogênio, então em um determinado momento ficou uma dúvida também. Nós, seres humanos, nós reservamos glicogênio. Uma das formas de reserva de energia é através do glicogênio, que nada mais é do que glicose polimerizada que nós armazenamos nas nossas células musculares e nas nossas células hepáticas. Olha aí uma similaridade com as células animais. Os fungos, eles reservam glicogênio, semelhante aos animais. E uma das características é que eles necessitam absorver substâncias orgânicas. Assim como nós falamos lá na bactéria, quando nós falamos de nutrição bacteriana, nós vimos que as células bacterianas, principalmente as gram-positivas, elas lançam substâncias para fora da célula para quebrar o substrato e depois eles absorvem esse substrato.
os fungos eles fazem semelhante, né? Não é à toa que bactérias e fungos são chamados micro-organismos decompositores, né? Então, eles estão envolvidos na decomposição, porque uma das características da sua nutrição é lançar substâncias para fora, na qual vai quebrar o substrato e depois eles absorvem, né? Isso está envolvido na nutrição, é uma peculiaridade tanto de fungos quanto de bactérias. Então, nós vemos esses organismos aqui em tronco apodrecido, né? A gente vê normalmente ele nessas regiões. Então, eles fazem isso, né? A forma de obtenção de energia é através dessas substâncias orgânicas que eles absorvem do meio. Vamos ver um pouquinho mais isso lá na nutrição fúngica, como é que isso ocorre. Os fungos, eles ocupam diversos nichos ecológicos, então, assim como as bactérias que eu disse para vocês que são ubíquas, que são encontradas em diversos locais, os fungos também. Ar, água, solo, em animais, né? Em nós, seres humanos, que somos animais, e outros animais, esses fungos também vivem na nossa superfície de pele e mucosa, vivendo, inclusive, como microbiota. Não é muita novidade, porque nós já temos comentado algumas vezes, quando eu falei, por exemplo, para vocês de microbiota. E nós vimos que a nossa microbiota, que são aqueles micro-organismos que vivem na nossa pele e na nossa mucosa, eles são constituídos por vírus, por fungos, por bactérias. Tá? Um exemplo disso, para tornar mais palpável, mas, professor, eu não vejo, mas lembrem da prática que nós fizemos, que nós colocamos as mãos e lá cresceram esses micro-organismos, né? Eu não consigo ver porque eles são microscópicos, mas em determinadas situações, então, por exemplo, a pitiríase, que é aquele pano branco que muitos de nós já conhecemos, já tivemos ou já vimos alguém que teve, nada mais é do que um micro-organismo que vive na nossa pele, um micro-organismo oportunista, e quando ele tem oportunista, ele vai se apresentar, se multiplicar, se alimentando de constituintes da pele, causando aquela hipocromia que a gente denomina popularmente como pano branco. Tá? Então, é um micro-organismo que vive na nossa pele, assim como as bactérias, assim como os vírus. Então, eles também são encontrados em diversos locais e parece distante, né, quando a gente fala de micro-organismo, quando a gente fala de coisas invisíveis, mas na verdade não é. Eles estão muito mais presentes do que nós possamos imaginar. Então, esse aqui é um fungo macroscópico, né, que nós visualizamos, né, as orelhas de pau que nós visualizamos em um tronco apodrecendo, são esses fungos. Só que esses são fungos que a gente chama de fungos macroscópicos. Os fungos que causam processos infecciosos em seres humanos são fungos microscópicos e nós vamos já ver. Nesse momento nós estamos apenas conhecendo, tentando trazer vocês de uma realidade visual, né, corriqueira do nosso dia a dia, para a gente poder chegar aqui no nosso objetivo, que são as infecções. Então, como eu falei para vocês, esses fungos eles são muito mais comuns no nosso dia a dia do que nós possamos imaginar. Quem nunca esqueceu, por exemplo, 2, 3 dias o pão fora da geladeira e quando foi pegar esse pão ele estava embolorado? Quem que está causando isso aqui? Fungo, né? São fungos que estão ali, que caíram seus esporos, que estão se multiplicando, estão se alimentando, né, dos constituintes nutritivos deste alimento. Então, nós temos uma diversidade de fungos, desde os macroscópicos, como eu falei para vocês, até os microscópicos, e a diversidade deles é muito grande. E o que nós vamos enfocar aqui são os fungos de importância médica, que interessa aqui para dentro da nossa área de saúde, a área da enfermagem. Então, dentre os fungos, nós temos 4 grupos de micro-organismos que a gente diz que são de importância médica. Os zigomicota, os ascomicotas, basidiomicotas e deuteromicotas. Alguns deles nós já ouvimos falar ou conhecemos visualmente. Então, por exemplo, o aspergillus, que é um fungo patogênico humano, é um
um micro-organismo fúngico que está presente no ambiente, né, em ar-condicionado, enfim, sendo envolto aí no ar que a gente respira. Esse aqui é o micro-organismo que está lá na capa do livro de vocês, né, na bibliografia de vocês, que está aí no plano de aula ensino de vocês. É esse micro-organismo que está lá, é o Aspergillus. Nós temos, por exemplo, uma espécie chamada Aspergillus fumigatus, que está responsável por causar infecções, principalmente infecções respiratórias, infecções pulmonares. Outros fungos não estão envolvidos em causar processos infecciosos, mas estão envolvidos na produção de substâncias que são tóxicas para os seres humanos, como, por exemplo, a Amanita muscaria, que é um fungo, como a gente pode ver aqui, muito bonito, né? Só que ele tem uma toxina que é altamente danosa para o ser humano. A imunologia novamente se fazendo presente. Eu falei para vocês que antígenos não é necessariamente um micro-organismo, ele pode ser uma toxina, pode ser uma molécula, e no caso aqui, esse fungo ele tem. Então, se você se alimenta disso, você vai ter repercussões sistêmicas produzidas por essa toxina que está presente aqui neste fungo. Então, às vezes, você olha no ambiente e nem imagina, né, ver uma beleza toda dessa, não imagina que aqui pode ter o veneno. A representatividade desses fungos no nosso dia a dia, né, como eu falei para vocês, causando deteriorização de alimentos, bebidas. Então, esses grupos são os grupos de fungos que a gente considera de importância médica. Esses fungos ele têm uma importância muito grande para os seres humanos, para o homem, né? Ou seja, a aplicabilidade deles é imensa. Então, só para exemplificar, os fungos eles estão envolvidos ou utilizados na indústria como fermentadores. Não é novidade esse termo fermentação, porque nós já falamos lá na bactéria. A fermentação nada mais é do que eu pegar uma substância e usar o meu metabolismo celular numa rota bioquímica produzindo substâncias, outras substâncias. Então, por exemplo, a fermentação do leite leva à produção, por exemplo, das bebidas lácteas, do queijo, né? Então, você vê que eu estou transformando uma substância em outra. Então, na indústria, ele é usado como fermentadores, na panificação, né? Então, o fermento biológico que a gente utiliza na nossa casa para que o nosso pão cresça, o nosso bolo cresça, nada mais é do que um fungo que eu coloco lá na massa. Quem já viu alguém fazendo sabe que você coloca o fermento biológico lá na massa, deixa ela descansando lá cerca de 30 a 40 minutos e depois você põe no forno. Esse 30 a 40 minutos é o tempo que o fungo utiliza o substrato da massa, né, o carboidrato, os açúcares, e produz, né, se multiplica, e com isso ele produz gás. É o gás que vai dar o aumento nessa alimentação que você está produzindo, no caso lá, pães e bolos. Bebidas lácteas, como eu falei, produção de bebidas alcoólicas, os fungos também são utilizados. Então, ele pega, por exemplo, cerveja, vamos dar um exemplo que é mais comum. Pego os constituintes da cerveja, né, cevada, lúpulo, que nada mais são do que carboidratos, e ponho num caldo junto com os fungos. Eles vão utilizar esses carboidratos, lúpulo, e após utilizar esses carboidratos, eles vão produzir substância. Dentre uma substância é o álcool. Então, é por isso que está envolvido aí na produção também de bebidas alcoólicas. Então, isso é só para demonstrar para vocês a presença desses micro-organismos no nosso dia a dia, na produção, por exemplo, de bebidas. Na medicina, que é a nossa área, a área de saúde, produção de antibióticos, o nosso primeiro antibiótico descoberto ocasionalmente lá na Segunda Guerra Mundial, no caso a penicilina, ela é um antibiótico, é uma molécula antimicrobiana produzida por um fungo. Essa substância produzida por um fungo teve uma tal representatividade
nessa época que salvou a vida de milhares e milhares de pessoas acometidas por um processo infeccioso. Então, essa molécula produzida por um fungo usada como um antibiótico. Os fungos também produzem substâncias contra outros fungos. Então, por exemplo, a anfotericina B, ela é um antifúngico, né? É uma molécula produzida por um fungo que mata outro fungo. Mas, professor, por que ele produziria isso? Não esqueça que nós estamos falando de seres vivos, e os seres vivos, eles competem entre si. Então, desse lado eu tenho um fungo que produz anfotericina, e deste outro lado eu tenho um que não produz. Estão vivendo no mesmo ambiente, competindo pelo mesmo espaço, pelos mesmos nutrientes. Então, se eu tenho como produzir uma substância que vai eliminar esse fungo aqui, eu vou produzir. Então, isso se chama de competição entre seres vivos. Então, a observação que determinado grupo de fungo produzem essa substância e vendo que elas matavam outros fungos, isso foi purificado, sintetizado e hoje é utilizado na nossa prática. Que, diga-se de passagem, é um antifúngico potentíssimo, né? Altamente tóxico, mas que muitas das vezes são usadas somente em ambiente hospitalar. Então, se eu tenho uma infecção sistêmica, fúngica, instalada em tecidos profundos, aí muitas das vezes eu preciso usar esse potente antimicrobiano, apesar dele ser muito tóxico. Inclusive, ele é nefrotóxico, mas ele consegue debelar muitas infecções gravíssimas causadas por fungo. Na alimentação, nós já falamos, produção de queijos, pães, os cogumelos que nós utilizamos na nossa alimentação do dia a dia, né? Trufas que são extremamente caras, tudo isso está envolvido, são fungos, tipos, espécies de fungo. Não esqueçam que sempre eu vou ter os patogênicos e os não patogênicos. Serve isso para vírus, serve para bactérias, serve para os fungos. Então, os que eu vou usar aqui na medicina, na indústria, na alimentação, são fungos não patogênicos, né? Eu uso eles para produzir esses alimentos. Na agricultura, eles têm a sua importância, como, por exemplo, esses nódulos que a gente vê aqui nas raízes de determinadas plantas, principalmente plantas como feijão, ervilha. Esses nódulos nada mais são do que aglomerados de fungos que estão vivendo aqui de forma harmoniosa com a raiz dessa planta. Então, o que ela faz? A planta oferece para ela nutrientes e, em contrapartida, ela absorve, né? Ela produz nitrogênio, ela pega nitrogênio do solo e oferece para a planta. Então, eles vivem aqui em associação, uma associação harmônica que a gente chama aqui entre fungos e plantas, que são as micorrizas. A morfologia é importantíssima, né? Ela estará dentro da prova de vocês com certeza, porque eu preciso saber do que eu estou falando. Então, quando eu falar de uma bactéria, eu tenho que saber como é a morfologia de uma bactéria. Quando eu falar de uma infecção viral, uma infecção bacteriana, uma infecção fúngica, eu tenho que saber de quem é que eu estou falando, né? E a morfologia, eu peço também que vocês olhem com carinho, né? Façam esquemas de forma comparativa entre a morfologia dos micro-organismos, dos vírus, das bactérias e agora dos fungos. A morfologia dos vírus, nós vimos que ele é básico, né? Ele praticamente é uma molécula, ele é apenas um capsídeo envolvendo material genético, e nos vírus envelopados é uma membrana envolvendo o capsídeo que envolve o material genético. Nas bactérias, nós vimos que a morfologia básica das bactérias são os cocos e os bacilos. São duas morfologias bem básicas, a maioria apresenta essa morfologia. Apesar de eu ter morfologias também que diferem dos cocos e os bacilos. Então, eu vou ter morfologias diferenciadas. Eu vou ter cocos,
eu vou ter bacilos, que são as principais, e eu vou ter os espirilos, né, as espiroquetas que nós vimos lá, e agora nós vamos entrar aqui na morfologia dos fungos para ver qual é essa característica. Então, a morfologia básica dos fungos, o primeiro de tudo é que eles são eucariontes, né? O que são organismos eucariontes? Isso aqui também é importantíssimo, preste atenção, que é uma característica que diferencia esses dois grupos de micro-organismos. Eucariontes significa micro-organismos que possuem núcleo celular. Então, quem é eucarionte é um micro-organismo que tem núcleo celular. Quem é procarionte é o micro-organismo que não tem núcleo celular. Então, dos micro-organismos que nós falamos, os vírus não se aplicam porque ele não é célula, né? Nós vimos que o material genético deles são fitas simples de DNA ou RNA. As bactérias, elas são procariontes. Nós vimos lá que as células bacterianas, o material genético dela não está envolto por um núcleo, né? Não tem uma membrana envolvendo o material genético que a gente chama de núcleo. Por isso as bactérias são denominadas procariontes. E os fungos são eucariontes, eles já têm núcleo. Então vejam, por que eu coloquei vírus, depois falei bactérias e agora estou falando de fungo? Porque eu parti do menos complexo para o mais complexo, né? O que tem mais estruturas. Então a gente já vê que se comparar a questão do material genético, os vírus eles são fragmentos, né? São fitas simples de DNA ou RNA. As bactérias têm um único cromossomo não envolto por citoplasma, aliás, não envolto por núcleo. E agora aqui os fungos a gente já consegue ver que eles são eucariontes, ou seja, eles são células que possuem núcleo. Pode ser uni ou multinucleados. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma célula que tem dois núcleos, ó, né? Aqui eu tenho uma célula formando um núcleo. Então eles podem ser uni ou multinucleados, ter um núcleo ou mais de um núcleo. A morfologia básica deles são duas: a hifal ou hifas, né? Que são esses filamentos aqui, ó. Então, a gente chama isso de morfologia hifal. São filamentos longos e ramificados. Aqui eu estou apresentando uma imagem didática. E esse aqui é o que a gente chama de micélio. É aquela colônia que nós vimos lá na aula prática, grande, né? Parecendo um algodão, todo cheio desses filamentos aqui. Então, quando eu tenho um agrupamento de hifas, que é isso que a gente está vendo aqui nessa colônia, eu tenho o que a gente chama de micélio. Então, se eu pegar uma alíquota dessa, colocar numa lâmina e for lá no microscópio, são esses filamentos longos e ramificados que eu vou visualizar e que contém a presença de núcleo. A outra morfologia é a morfologia leveduriforme, que são as leveduras. Essas leveduras, elas são unicelulares, tá? Olha aqui, ó. Eu tenho várias células aqui, ó. Então é multicelular. As hifas são multicelulares e as leveduras, que são essas que a gente vê aqui, elas são unicelulares, né? Elas estão agrupadas aqui, mas cada indivíduo, cada célula dessa pode viver sozinha, né? Ela é unicelular. Esta é a característica que se apresenta no meio de cultura, né? É uma colônia semelhante a uma colônia bacteriana, mas quando eu retiro, né, uma alíquota, um pedaço dessa colônia, ponho numa lâmina e vou visualizar no microscópio, são essas estruturas que eu vou ver. Então, todos os fungos, eles possuem essas duas características morfológicas. Ou eles são hifas, ou eles são leveduras. Esses micro-organismos, tanto hifas quanto leveduras, eles são chamados de heterotróficos. A gente já está falando um pouquinho aqui de nutrição. Eles nutrem-se de matéria orgânica morta. Então, o grupo que nutre-se de matéria orgânica morta são o que a gente chama de saprófitas. É aquele que está ali decompondo o tronco da árvore que eu falei para vocês.
E tem alguns que nutrem-se de matéria viva, e esses são chamados parasitos, né? Esses que vão causar os processos infecciosos em seres humanos. Como eu falei para vocês, na maioria das vezes, são a forma leveduriforme que vai causar processos infecciosos, tá? São essas formas aqui que normalmente vão causar processos infecciosos. Essas formas aqui, elas vivem no ambiente. Se elas vivem no ambiente, são essas formas que serão inseridas dentro do nosso sistema, dentro do nosso corpo, e depois elas se transformarão em leveduras. Nós vamos ver que essa é uma das características patogênicas do fungo, a capacidade de se transformar da forma filamentosa para a forma leveduriforme. Isso a gente chama de dimorfismo, a capacidade de mudar de uma forma para outra. Mas nesse momento o que nós precisamos saber é que os fungos, eles têm duas formas, a forma hifal, que é a filamentosa, e a forma leveduriforme, que é aquela unicelular. Os fungos, eles não formam tecidos verdadeiros, né? Apesar de eles estarem presentes aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho um fungo multicelular, mas se eu cortar ele aqui, esta célula sozinha consegue viver, né? Então eles não formam, então não é um tecido que quando eu retiro aquela célula vai morrer. Então eu tirei um fragmento do meu fígado, por exemplo, ele sozinho não vai conseguir sobreviver, né? Então isso a gente chama de tecido verdadeiro. Os fungos não, eles não formam tecidos verdadeiros. As células, elas são independentes. Então eu retirei esta célula, né? Se eu pegasse uma lâmina de bisturi, cortasse aqui, pegasse essa única célula e colocasse no meio de cultura, ela ia dar origem a essas hifas novamente. Então, são células que, apesar de viverem agrupadas, elas são independentes. Daí uma dificuldade, por exemplo, no tratamento de infecções. Então, por exemplo, onicomicose é uma infecção fúngica na unha, né? Já viram a unha com uma micose, que o pessoal dizem? Né? É difícil de tratar. Você trata, a tua unha melhora, daqui a pouco retorna, né? Tem uma recidiva novamente. Por quê? Porque se sobrar uma dessas células lá, ela sozinha é capaz de reconstituir novamente esse aglomerado de células. Tá? Então, isso aí é uma das particularidades, uma das importâncias de eu conhecer esse micro-organismo morfologicamente, porque ele tem uma representatividade. As estruturas dos fungos, então nós vamos aqui enfocar para a característica leveduriforme, que é aquela que causa processo infeccioso, mas tudo estruturalmente que tem na levedura vai ter também no filamento, tá? Então aqui seria uma levedura. Quais são as estruturas dela? Né? Primeiro que ela tem externamente, ó, tá vendo? Externamente ela tem o que a gente chama de parede celular. Eu falei para vocês no início da aula que esta parede celular, ela é diferente da parede celular das bactérias. A parede celular das bactérias é formada de peptídeo glicano e a parede fúngica, olha como ela é formada. Ela é formada por beta-glucanas, que são esses filamentos, esses polissacarídeos, tá vendo aqui, ó? E na base dela é formada por quitina, ó. Quitina depositada aqui, e esta parte aqui é as beta-glucanas, polissacarídeos. E bem superficialmente, né, em contato com o meio ambiente, estão as manoproteínas ligadas aqui a esses polissacarídeos. Então veja que é a mesma coisa, é a mesma parede, é a mesma funcionalidade, sim. A parede tem a função de proteção osmótica, de dar formato à célula, não foi isso que nós falamos lá para a bactéria? A mesma funcionalidade vai ter aqui para os fungos. Só que o que difere? Difere é o constituinte da parede das bactérias, é peptidoglicano, e dos fungos ele quitina e polissacarídeos mais manoproteínas.
Então vejam, se eu comparar as bactérias, elas tinham 3 envoltórios. Elas tinham cápsula, ela tinha parede e tinha membrana celular. Os fungos, muitas das vezes os autores dizem aqui que isso é cápsula fúngica, tá, pessoal? Mas a gente considera a parede fúngica. Tudo isso aqui constitui a parede fúngica. Então aqui o desenho esquemático mostra essa estrutura externa é o que a gente chama de parede celular. Mais internamente, o outro envoltório, vamos fazer igual fizemos nas bactérias, né? De dentro, de fora para dentro. Internamente, nós temos aqui a membrana celular. A membrana celular fúngica, que é esse acastanhado aqui, ó, está representado aqui, ó. Ela também, a membrana celular fúngica, é uma bicamada fosfolipídica. Estão vendo? O que difere da membrana fúngica para a membrana bacteriana? A membrana bacteriana também é uma bicamada fosfolipídica, só que nós vimos lá que não tem nenhum esterol ligado lá na parede da célula bacteriana, diferente aqui da célula fúngica, ó, que tem o ergosterol. Então esse amarelinho aqui é o ergosterol que está presente na membrana celular fúngica. A nossa membrana celular das nossas células, ela é uma bicamada fosfolipídica e o que está inserido aqui é o colesterol e não o ergosterol. Inclusive, esse ergosterol, alguns antifúngicos, eles inibem a síntese desse ergosterol. Eles são responsáveis pela inibição da síntese do ergosterol. Então, muitos antifúngicos agem impedindo com que esse ergosterol seja sintetizado. Se ele não for sintetizado, ele não tem como compor a membrana celular, que não esqueça que as membranas elas são recompostas continuamente. Eu preciso ter ergosterol sempre para reconstruir a minha membrana celular. Se não tem a síntese, significa que esta membrana vai ficar fluida e daqui a pouco ela pode se romper, levando esse micro-organismo à morte, tá? Então eu quero que vocês olhem para as estruturas para conhecê-las, saibam a sua funcionalidade, mas saibam também a aplicação deste conhecimento. Então, por exemplo, estou falando de membrana, eu estou mostrando para vocês que o ergosterol é uma estrutura importante para a manutenção da manutenção dessa membrana íntegra, tá? Tem antifúngicos que impedem essa síntese e vai desagregar a membrana celular. Então, os fungos têm 2 envoltórios. Tem a parede celular e tem a membrana celular. Vamos lá. Então, já falamos de parede, já falamos de membrana. Uma característica, vamos partir agora para o citoplasma, né? Que é onde eu tenho as minhas organelas, onde ocorrem as minhas reações bioquímicas para manter esse micro-organismo vivo, viável. No citoplasma, nós temos ribossomos. A função do ribossomo, independente de qual micro-organismo ele esteja presente, a função dele é síntese proteica. Vírus não tem ribossomo, nós vimos que ele só é simples demais. As bactérias, elas têm ribossomos, porque a bactéria precisa de síntese proteica. E os fungos também têm os seus ribossomos responsáveis pela síntese proteica. Então, a funcionalidade aqui não muda, é a mesma, síntese proteica. Às vezes, o que muda de um ribossomo bacteriano para um ribossomo fúngico é apenas o seu tamanho, né? E aí a gente pode diferenciar, mas a funcionalidade é a mesma, síntese proteica. As mitocôndrias presentes nas bactérias e aqui presentes também nos fungos, responsável pela síntese da nossa moeda energética. Quando a gente falou de fermentação, eu mostrei para vocês que é lá na mitocôndria que ocorre a formação de ATP. E uma característica bem peculiar dos fungos aqui, que é a presença de núcleo, né? Então, ele tem o material genético envolvido por uma membrana que a gente chama de núcleo. Então, essa aqui é a característica estrutural da célula fúngica, né? Ela é um pouco mais simples, vamos dizer assim, do que as bactérias. Então, por exemplo,
o fungo aqui, a gente está vendo que não tem pilos, fímbrias, mas essa estrutura da parede, ó, que são os polissacarídeos, estão envolvidos em adesão celular, tá? Então, não necessariamente eu preciso ter pilos para fazer adesão. Aqui o fungo ele faz a adesão através da sua parede celular, que é polissacarídica, tá? Mas cuidado, que nas bactérias os pilos e as fímbrias mais a cápsula que está envolvida em adesão. Aqui nos fungos esses polissacarídeos da parede celular que estão envolvidos em adesão. Os fungos não têm estruturas de movimentação, então, por exemplo, não tem flagelos, como nós vimos lá nas bactérias, tá? Então, dê uma olhada de forma comparativa entre vírus, bactérias e fungos, que foram os 3 micro-organismos que nós trabalhamos. A reprodução, quanto à reprodução, nós vimos a reprodução dos vírus, ele só se reproduz se ele tiver uma célula hospedeira, né? Veja que eu já estou fazendo meio que uma revisão aqui, né? Os vírus, eles são... a reprodução deles, eles não fazem autonomamente, eles precisam de uma célula hospedeira para se reproduzir. As bactérias, a reprodução dela é através da cisciparidade, né? Aquela divisão onde uma célula faz uma invaginação e daqui a pouco forma 2 células. E agora nós vamos ver como é que acontece a reprodução dos fungos, como é a fisiologia e como é a patogenicidade desses fungos. Então, os fungos, eles já são um pouco mais complexos quanto à reprodução. Esses fungos, eles se reproduzem de 2 formas, de forma sexuada e de forma assexuada. Então, eu vou dar exemplo aqui de um daqueles grupos, né, o Basidiomiceto, que são um dos grupos dos fungos de importância médica, e eles fazem reprodução sexuada. Quando eu falo de reprodução sexuada, eu estou falando de compartilhamento de informação genética de um indivíduo com o outro, ou de uma célula com a outra. Então, a partir desse pressuposto, nós vamos ver como é que ocorre aqui essa reprodução sexuada no Basidiomiceto. Então, a primeira coisa que acontece é a germinação de esporos. Olha aí o termo novamente, germinação. Germinação acontece com sementes, sementes são de plantas. Então, vejo que ainda tem alguns termos que ficaram, que perduram até hoje, de quando esses micro-organismos, de quando esses organismos eram classificados lá no grupo das plantas. Então, vamos lá. Esporos nada mais são do que estruturas reprodutivas produzidas pelos fungos. Então, a germinação de esporos acontece aqui, ó. Então, esse esporo vai cair no ambiente, né? E quando eu digo ambiente, pode ser meio ambiente e pode ser o ambiente do corpo humano, tá? Não podemos esquecer isso daí. Nós estamos falando de uma área voltada para o ser humano. Então, vamos imaginar que esse esporo aqui caiu no tronco de uma árvore. Aí vai acontecer no primeiro passo a germinação. Olha lá, o esporo vai formar as hifas, tá vendo? Ó? Começa a germinar e formar esses filamentos que a gente chama de hifa. Segundo, eu tenho aqui o que a gente chamaria de uma hifa macho e uma hifa fêmea. E no segundo passo vai acontecer a fusão dessas hifas. Olha aqui, ó. Tá vendo as 2 hifas compartilhando seus núcleos, que é onde está o material genético? Então, há a fusão de hifas haploide. Não esqueça que aqui elas são haploides. E quando houver esta fusão aqui, este compartilhamento, assim como acontece em nós seres humanos, nossas células reprodutivas são haploides. Quando elas se juntam, elas vão formar as células diploide. A mesma coisa acontece aqui com os fungos, né? Nós fazemos reprodução sexuada. Os fungos, esse grupo que eu estou exemplificando, também fazem reprodução sexuada. Então, há a fusão, o compartilhamento aqui entre 2 hifas haploides e a formação no terceiro passo de uma formação de hifa dicariótica, ou seja, uma hifa que tem 2 núcleos. Onde é que acontece isso daqui, ó? Esse Basidiomiceto é um fungo macroscópico, ó.
né? Esse aqui que a gente vê aqui. Então, é aqui na lamela aqui, que a gente chama de corpo de frutificação, que estes eventos estão acontecendo, né? Então, aqui neste ambiente vai ter a fusão, aqui vai haver a formação das hifas dicarióticas. E, consequentemente, aqui também vai acontecer a fusão dos núcleos, ó. Então, dois núcleos haploides se juntam formando o núcleo, ou zigoto, que é 2N, ou dicariótico. Em um determinado momento, esse processo vai sofrer meiose, né, que é o quinto passo, e aqui nesse mesmo ambiente, tá? Aqui nesse mesmo ambiente vai haver a fusão, aqui nesse mesmo ambiente as células vão sofrer meiose, formando o que a gente chama de basidiósporo. São 4 células haploides, tá vendo? Essas células haploides é que cairão no ambiente, é isto aqui que a gente chama de esporos. E aí vai cair no ambiente e vai formar todo o ciclo novamente, tá? Então isso a gente diria aqui, só para a gente ter ideia de que é uma reprodução sexuada. Esse fungo aqui, esse Basidium miceto, produz infecção humana, esse aqui que eu estou mostrando para vocês? Não, né? Mas é só para demonstrar uma forma de reprodução sexuada. A reprodução assexuada é que se faz mais presente nos micro-organismos que são fungos patogênicos. Então, como é que acontece a reprodução assexuada nos fungos? Então, assexuada significa que eu não vou ter compartilhamento de material genético. Então, eu tenho 3 tipos de reprodução assexuada. A fragmentação é a forma mais simples de reprodução e ela ocorre lá nas hifas ou na fase filamentosa. Então, aqui eu tenho a hifa, tá vendo? Ó, aquele filamento. Nós vimos lá que o filamento ele é formado por várias células agrupadas. Uma forma de reprodução é como se essas células se separassem ou se quebrassem, né? Elas ficam articuladas. É por isso que o nome aqui é artroconídeo. Então, é como se em um determinado momento, no momento da reprodução, esta hifa se decomposse, se quebrasse e soltasse as suas células individualmente. E como nós vimos lá, cada célula individual dessa tem capacidade, posteriormente, de dar origem a uma nova hifa. Então, veja que eu estou me reproduzindo. Então, veja, eu sou um indivíduo multicelular, em um determinado momento eu fragmento, e cada fragmento desse vai dar origem a um novo filamento. Então, isso aí eu estou falando de reprodução. Só que houve compartilhamento de material genético? Não, não houve compartilhamento de material genético. Então, essa é uma forma simples, mas que ocorre muito na reprodução assexuada dos fungos. A segunda é o brotamento ou gemulação, olha lá o termo das plantas novamente, né? Broto, a gente sabe aquilo como se fosse um filho saindo da mãe, né? Brotando, surgindo. Então, por isso que a gente chama de brotamento ou gemulação. Esse brotamento e gemulação, ela ocorre na fase leveduriforme. Aqui a gente está vendo, ó, eu tenho uma célula individual, né? Aqui eu tenho uma célula individual, aqui eu tenho uma célula individual. Esta célula que a gente está vendo aqui, a gente chama de célula-mãe, ela está em brotamento ou gemulação. Olha aí, célula-mãe formando uma célula-filha. Isso aqui a gente chama de brotamento ou gemulação, né? Essa aqui é uma imagem colorida artificialmente, só para mostrar para vocês, ó. E ela deixa, daqui a pouco, essa gemulação, esta célula-filha, esta levedura filha, ela se solta da mãe. E quando ela se solta, olha lá o que ela deixa. Ela deixa uma cicatriz de onde ela foi gerada, semelhante ao nosso umbigo, né? Que nada mais é do que a cicatriz do local do cordão umbilical que ligava nós à nossa mãe. Os fungos fazem isso, ó. Então ele solta, daqui a pouco essa célula vai se soltar e ela vai viver sozinha, individual, ela é unicelular, como nós vimos leveduras, né? Então essa célula mãe já produziu 1, 2, 3, 4, 5 leveduras. Essa aqui está produzindo uma bem aqui, ó, uma pequenininha,
né? Daqui a pouco ela vai crescer e se tornar adulta, né? Olha quantas leveduras essa célula já produziu aqui, né? Quantos brotamentos ela já fez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esta célula já produziu 10 outras leveduras. Então, se está produzindo outros indivíduos, isso chama-se reprodução. Só que não há compartilhamento de material genético, né? O único material genético que passa para a geração posterior é da célula progenitora ou da célula mãe. Não tem uma mistura de material genético, não tem compartilhamento de material genético de dois indivíduos diferentes. E o terceiro passo, que é o que nós vimos lá na formação daqueles esporos, ó, a gente chama de esporulação, é uma forma de reprodução. Então, alguns fungos, principalmente os filamentosos, está vendo aqui, ó? Isso aqui é um filamento que daqui a pouco se modifica numa estrutura reprodutiva que a gente chama de corpo de frutificação, né? Olha o termo novamente das plantas se fazendo presente aqui, frutificação, né? Isso aqui é o conidióforo, que é onde são formados os conídeos, que daqui a pouco se soltam, vão para o ambiente, e estas células individuais, esses conídeos, eles são capazes de dar origem a um novo indivíduo, a um novo fungo, e isso acontece mais do que nós possamos imaginar, né? Então, aquele mofo que fica na nossa casa quando o tempo está muito úmido, atrás dos armários, atrás do guarda-roupa, quando a gente vai lá, chega de sai aquele pozinho. Aquele pó são os esporos, são os conídeos que são lançados no ambiente e quando caírem no ambiente propício vão voltar a formar um novo fungo, tá? Então os fungos eles têm esses dois tipos de reprodução: a sexuada, que é onde há o compartilhamento do material genético, e a assexuada, onde os fungos se multiplicam, mas tem o compartilhamento de material genético. Dentro da fisiologia fúngica, a fisiologia dele quando a gente viu a fisiologia das bactérias, nós vimos um pouco lá da nutrição bacteriana, né? Nós não entramos muito em detalhes em outros aspectos fisiológicos. Vimos mais pela questão da fisiologia voltada para a nutrição. Aqui da fisiologia dos fungos também vamos falar da questão nutricional. Eles não são exigentes, né? A maioria dos fungos eles não são exigentes nutricionalmente. Aqui a gente tinha um laboratório, quando a gente saía de férias e voltava em agosto, a parede estava toda esverdeada, cheia de fungo. Por quê? Porque ele precisa, e veja que a parede tem tinta, não tem muito nutrientes, então eles conseguem se desenvolver, a maioria deles, mesmo na presença de uma pequena quantidade de nutrientes. Os fungos, nutricionalmente, eles são heterotróficos, né? Alguns saprófitas, outros parasitas, como nós viemos, ou alguns simbiontes, né? Os saprófitas, aqueles que se alimentam de matéria em decomposição, né? Na verdade, eles produzem também essa decomposição. Os parasitas, aqueles que vivem e se alimentam em seres vivos, e os simbiontes, aqueles que vivem em harmonia com outro ser vivo, como nós vimos, por exemplo, lá no exemplo da raiz da planta, vivendo lá em simbiose com uma planta. A nutrição dele se dá através da absorção, nós já comentamos isso daqui, né? Onde ele produz substâncias, enzimas, né, degradativas, ele produz no seu citoplasma, ó. Então isso aqui é o citoplasma da célula fúngica, ele produz essas substâncias, essas enzimas degradativas, ó. E daqui a pouco, não esqueça que tem que ser organizado isso daqui, tá? Porque se é uma enzima degradativa, pode degradar o próprio fungo. E nós estamos vendo aqui que a produção, né, dessas enzimas degradativas são organizadas, ó. Elas estão dentro de vesículas, que depois migram para próximo da membrana celular do fungo, se fundem com a membrana, ó, e jogam para fora da célula bacteriana as enzimas degradativas. Para que essas enzimas? E aí a gente tem dois pontos importantes. Se for para nutrição, essas enzimas vão quebrar o quê?
o substrato, né? Então, se for uma protease, vai quebrar proteínas, se for uma lipase, vai quebrar lipídios. Então, dependendo da substância que ele jogou para fora da célula, ela vai agir sobre um determinado substrato. E depois, após quebrar esse substrato, essas enzimas degradarem o substrato, ele absorve, né? Então, muitos autores dizem que essa aqui é uma digestão extracorpórea. Então, eles jogam as substâncias degradativas para fora, que quebram os substratos, depois eles absorvem para utilizar aqui no seu metabolismo, no seu processo nutricional. Como qualquer ser vivo, ele precisa, eu falei para vocês que ele não é exigente, mas ele precisa de componentes básicos que qualquer ser vivo precisa, como carbono, nitrogênio, potássio, magnésio, cálcio, ferro, né? Isso aqui é básico para qualquer ser vivo. Isso aqui não é nenhuma exigência, pelo contrário, isso aqui é básico. Todos os seres vivos precisam disso. Como eu falei para vocês, a maioria não é exigente nutricionalmente, mas alguns precisam, por exemplo, de fatores de crescimento, como tiamina, riboflavina, que são vitaminas que alguns fungos precisam. E eles vão se estabelecer, vão procurar em determinado local. Então, na época do meu doutorado, a gente cultivava um fungo que ele crescia muito bem na presença de lipídio. Então, a gente colocava azeite de oliva no meio de cultura, né? Oferecia esse fator que propiciava o crescimento satisfatório dele. Então, a gente pode entender isso como um fator de crescimento. Aquela substância exigida por um determinado grupo de micro-organismos. Mas isso são alguns grupos, né? Nem todos, a maioria deles não precisa de nutrientes, de uma exigência nutricional grande. A faixa de pH que esses micro-organismos vivem, eles vivem num pH de 4 a 6, que é um pH ácido, né? Então, aí já está uma capacidade, né? Se eu pensasse em patogênese, já aqui nesse momento, que é o próximo tópico que a gente vai falar, se eu pensasse em patogênese, a capacidade de sobreviver em pH ácido é uma característica peculiar desses fungos. Então, a faixa de pH que eles sobrevivem, ó, de 4 a 6, é uma faixa de pH ácido. Então, eles estão capacitados a sobreviver. Não é qualquer micro-organismo que consegue sobreviver nessa faixa de pH. Eles têm preferência pela umidade, principalmente fungos filamentosos. Então, o exemplo que eu dei do nosso cotidiano de casa, dos nossos móveis, do laboratório, que a gente observava que acontecia isso. Por quê? Porque ficava fechado um mês, lá ficava úmido, né? Então, aparecia os fatores necessários para ele se multiplicar. Dentre eles aqui, ó, a umidade, que é essencial para a multiplicação dos fungos, principalmente dos fungos filamentosos, que aqueles que são os filamentos, são as hifas, que eu falei para vocês, que é uma das morfologias fúngicas. Outra característica fisiológica, eles vivem numa ampla faixa de temperatura. Então, eles vivem, ó, em temperaturas de 0 a 62 graus. Então, isso aqui é uma característica importante. Ah, são todos os fungos? Não. Eu estou dando aqui a faixa de grupos. Então, tem grupos que conseguem sobreviver a uma temperatura de 62. Outras vivem em regiões de 0 graus. Isso é importante para a sobrevivência. Se nós trouxermos aqui para os seres humanos, a nossa temperatura corporal é qual? 37 graus, né? 30, 37 graus aqui, ó. Nesta faixa de temperatura corporal, se ele consegue viver a 62, se eu tiver aqui com 38 graus de febre, né, que febre lá na imunologia é um dos fatores imunológicos envolvido no combate a antígenos, né? Então, para a infecção fúngica aumentar a temperatura, não vai estar influenciando muito na destruição desse micro-organismo, porque ele é capaz de viver nesta ampla faixa de temperatura. O tempo de crescimento, né, é mais lento do que as bactérias. As bactérias, aquela que a gente colocou lá, as nossas digitais no AGA, cresce em 12, 18, 24 horas, elas já cresceram. Os fungos não.
eles levam um tempo maior para crescer, né? Variando aí de 7 a 15 dias, principalmente os fungos filamentosos. As leveduras, elas têm um crescimento mais rápido, né? Então, ela é muito, crescimento dos fungos na forma de levedura, ela é semelhante à das bactérias. 12, 18, 24 horas elas já cresceram. Essa capacidade de crescimento lento, ela pode ser também uma característica que permite a sobrevivência do fungo, porque crescer lentamente, então vamos imaginar, um fungo filamentoso foi deixado lá no pulmão, e aí ele pode crescer aos poucos, né, lentamente, não, vamos dizer assim, fazendo um alarde para que o sistema imunológico entre em ação. Então, nós vimos, quando conversamos em imunologia, que o sistema imunológico ele vai responder proporcionalmente à multiplicação do micro-organismo. Então, se eu me multiplico lentamente, talvez eu não estimule o meu sistema imunológico. Vou estimular meu sistema imunológico também lentamente, tá? Então, isso aqui é uma das características importantes desses fungos, a forma da sua multiplicação. A tolerância ao oxigênio, então nós vimos lá para as bactérias também, e nós vimos a importância, né, de viver na presença ou na ausência de oxigênio, nós comentamos lá para as bactérias. Então aqui para os fungos, ele tem tolerância elevada ao oxigênio. Então a maioria eles são aeróbios, principalmente os filamentosos. As leveduras, que é aquelas que causam infecções humanas, a maioria delas, né? Aliás, a maioria das infecções são causadas por leveduras, elas são anaeróbias facultativas. Então, nós vimos que o anaeróbio facultativo é aquele micro-organismo capaz de crescer tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. Então, isso capacita tanto as bactérias quanto aos fungos, que nós vimos que as patogênicas também são anaeróbias facultativas, a sobreviver tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. Então, elas podem causar infecção na superfície, onde tem muito oxigênio, e pode causar também em tecidos profundos, onde tem uma menor quantidade de oxigênio. É esta a importância de eu entender o que é o anaeróbio facultativo. É a capacidade de sobreviver tanto na presença quanto na ausência de oxigênio, e a representatividade para dentro da nossa área é a capacidade deste micro-organismo em poder se estabelecer tanto em sítios que tenham oxigênio quanto não tenham oxigênio, e, consequentemente, se for um agente patogênico, capaz de causar infecções tanto onde tem oxigênio, onde não tem oxigênio. Isso aqui é um dos pontos importantíssimos. Inclusive, o exercício de vocês, terceiro exercício, ele versa sobre isso, né? Lá naquele curativo a vácuo que eu falei para vocês, é neste fator ambiental aqui que eu estou mexendo, né? Que eu estou retirando do micro-organismo para que ele não cresça, para que ele não se desenvolva, para que ele morra. Vamos falar agora um pouco da patogenicidade fúngica. É um ponto importante também. Nós vimos patogenicidade viral, patogenicidade bacteriana, agora vamos falar da patogenicidade fúngica. Os fungos, eles têm capacidade de causar danos, né? Então, a patogenicidade está envolvido com a capacidade de promover danos para o hospedeiro. Atentem para esse ponto, que também é muito importante. Então, os fungos, por exemplo, eles podem ser patógenos de plantas. Então, não esqueça que plantas são seres vivos também. Então, nós vimos que os fungos, eles estão presentes em vários ambientes, em vários animais, em vários seres vivos e também nas plantas. Então, causam infecções em plantas, e quando eles causam, a gente chama ele de fitopatógenos, ou patógenos que causam infecções em plantas. Nos seres humanos, eles estão envolvidos em alguns processos, como, por exemplo, alergias, né? Alergias. Essa semana, por exemplo, quero compartilhar com vocês, eu tive uma experiência desagradável. Eu peguei embaixo da pia do meu banheiro um papel que estava há muito tempo lá e passei no nariz. E aí eu
desenvolvi uma alergia imediatamente à presença. E aí eu senti logo o cheiro de mofo, né? Que nada mais é do que os fungos se desenvolvendo lá. E aí uma reação alérgica, coriza, espirro, tosse. Fiquei uns 2 dias com isso. Isso promovido por quem? Promovido pelo micro-organismo chamado fungo que estava presente lá e que eu acabei levando para uma porta de entrada que é o meu trato respiratório. E aí os meus elementos do sistema imunológico entraram em ação imediatamente. Então, uma das repercussões que os fungos podem produzir é alergia, que é aquela repercussão imunológica imediata. Outra repercussão envolvida com patogenicidade fúngica são as intoxicações produzidas por substâncias produzidas por esses fungos, como as micotoxinas, que são as toxinas produzidas por fungos. Então, castanha do Pará, amendoim, alguns fungos se desenvolvem nessas sementes e esses fungos que se desenvolvem nessa semente produzem uma toxina chamada aflotoxina e ela é perigosíssima quando a gente ingere, por isso o cuidado quando a gente ingerir esses alimentos, né? Podendo causar, por exemplo, uma intoxicação. Então, ele causa alergia em seres humanos, intoxicações e causa algumas infecções que a gente chama de micose. E aí eu tenho micoses superficiais, que um dos exemplos é o pano branco, por exemplo, que eu falei para vocês no início da aula. Ele pode causar infecções subcutâneas quando este fungo é levado para um tecido mais aprofundado. Então, de repente, eu bati o braço, a perna ou qualquer parte do meu corpo e acabou lesionando, formando uma solução de continuidade, né? E esse fungo foi deixado num tecido subcutâneo e lá ele pode se estabelecer e causar uma infecção e a gente chama isso de micose subcutânea. Ou pode ser uma micose sistêmica, quando este fungo vai lá para a minha corrente sanguínea e agora ele pode estar sistemicamente, né? Então eu posso ter uma pneumonia fúngica e daqui a pouco esse fungo passar para a corrente sanguínea. Aí eu passo a ter uma micose sistêmica. Então são esses 3 tipos de infecções de micoses que a gente tem. A patogenicidade do fungo, nós vimos isso também nas bactérias, é a capacidade de se estabelecer, né, de se desenvolver num determinado sítio, de usar as suas estruturas para causar processos infecciosos e, consequentemente, danos àquele tecido. Então, por exemplo, nos fungos, uma das características patogênicas é a capacidade de invadir o tecido do hospedeiro, né? E isso está envolvido com o seu tamanho, com a capacidade de adesão produzida lá por sua parede celular, que nós vimos. Então, veja, é difícil eu inalar um fungo inteiro daquele, um filamento imenso, mas o esporo, que é aquela estrutura reprodutiva que nós acabamos de ver, ela é pequena, e daqui a pouco eu posso inalar, como aconteceu comigo lá no caso do papel, que eu fui limpar o meu nariz. Então, foi os esporos que eu inalei, né, que promoveu a alergia. A multiplicação no tecido do hospedeiro. Então, após chegar lá, ele tem que ter capacidade de sobreviver, de se estabelecer. Nós vimos isso lá para a bactéria, como é que ocorre a infecção, né? Precisa de uma transmissão, precisa de uma multiplicação, de uma colonização, né? E de uma multiplicação. Então, ele tem que se estabelecer, tem que se multiplicar, tem que se estabelecer lá no tecido do hospedeiro. E o fungo utiliza, por exemplo, algumas características que nós vamos ver, que são características patogênicas. A mudança de forma, que é o dimorfismo. Então, por exemplo, se foi a hifa, o filamento que eu inalei, lá no meu tecido ele pode mudar para a forma leveduriforme. Isso é uma característica patogênica, capacidade de mudar de forma. Ele utiliza o metabolismo. Que características metabólicas? Por exemplo, a capacidade de não precisar de muito nutriente. Nós vimos lá e não são exigentes. Então, mesmo que sejam deixados em um ambiente com pouco nutriente, isto é uma característica que permite, que favorece ele a sua sobrevivência naquele local. A termotolerância, então, foi deixado num ambiente em que a temperatura é elevada, mas nós vimos lá
que a maioria deles tem uma tolerância absurda em relação à temperatura. Então, são essas características, né? Capacidade de mudar de forma, capacidade de utilizar o seu metabolismo ao seu favor, de tolerar elevadas temperaturas, que faz com que o fungo consiga se estabelecer, passando a se multiplicar e a causar um processo infeccioso. Resistência ou subversão do mecanismo de defesa do hospedeiro. Então, nós vimos lá que as bactérias subvertem resposta imunológica. Fungo também faz isso. Qual é a estrutura fúngica envolvida nisso? A cápsula, olha aí o termo cápsula aqui. Cápsula é aquela parede fúngica, tá, pessoal? Nós vimos que o fungo não tem cápsula. Ele tem parede e alguns autores chamam também de cápsula. Então, aquela cápsula lá de quitina e polissacarídeos é que está envolvida, por exemplo, em sobreviver, em fugir da resposta imunológica. Cryptococcus neoformas, ele faz isso. Cryptococcus é um fungo leveduriforme e a cápsula dele é imensa. Vou mostrar para vocês aqui. Essa cápsula que ele usa para sobreviver, por exemplo, ao processo de fagocitose produzida pelas células do sistema imunológico. Capacidade de crescer dentro da célula. Então, muitas das vezes, ele quer ser fagocitado, porque ele sabe que consegue sobreviver lá dentro do macrófago, por exemplo. Então, se ele tem capacidade de sobreviver dentro de uma célula que normalmente mata, que normalmente destrói, isso significa que ele tem capacidade de resistir e subverter a resposta do hospedeiro. E fungo é campeão de fazer isso. Ele consegue sobreviver na maioria das vezes, dentro de células fagocíticas. A patogenicidade fúngica, um dos pontos principais também é a capacidade de causar dano tecidual, e este dano tecidual está envolvido, por exemplo, com a formação de granulomas. Então, as infecções fúngicas induzem muito a formação de granuloma, que é uma tentativa do sistema imunológico deixar aquele micro-organismo sitiado em um determinado ponto, né, não deixando ele se expandir para outros locais. Mas a formação desse granuloma está envolvido com dano tecidual. A fibrose tecidual, então o reparo tecidual produzido por uma infecção fúngica também pode causar fibrose, e dependendo do local onde ocorre essa fibrose, vai ser mais ou menos danoso. Então, por exemplo, um órgão que é lábil, que precisa se expandir, como o pulmão, por exemplo, ele não pode ser fibrosado, né? Ele é um tecido que se movimenta, né? E esse movimento que faz a troca gasosa. Então, se eu tenho uma pneumonia, uma infecção pulmonar por um fungo, e lá vai ser formado, após a cessar esta infecção, tecido fibrótico, significa que esse meu pulmão vai ficar endurecido, né? Ele não vai ter mais aquela funcionalidade ideal que ele teria. E aí ele vai perder a funcionalidade. Então, fibrose é uma das coisas que compromete a funcionalidade, está envolvido com dano tecidual. E a necrose também, que é a capacidade de destruir tecido, das células morrerem por um fator externo. E que fator externo pode ser esse? Pode ser a presença da infecção fúngica, que leva determinadas células a entrarem em necrose, ou seja, morrerem, serem destruídas. E se essas células são destruídas, o tecido, consequentemente, também vai sofrer o dano, né? E o órgão vai perder a sua funcionalidade. Eu preciso saber de onde vêm esses fungos, nós já chegamos a comentar. Então, como é que eu me infecto, né? Quais são essas fontes de infecção? Eles podem vir da natureza, do ambiente onde eles vivem, de forma saprofítica, solo, vegetais, madeira. Eu posso inserir ele no meu sistema através de água contaminada com esses fungos, através de animais domésticos, ou pode passar de pessoa para pessoa, né? De homem para homem, de pessoa de indivíduo para indivíduo, né? Eu posso ter uma infecção fúngica, daqui a pouco eu passo para outra pessoa. Em um determinado momento eu comentei com vocês. Então, as crianças, por exemplo, não têm Candida albicans na cavidade oral, elas nascem sem esse fungo.
mas quando eu vou lá brincar, beijar na boca da criança, eu acabo transmitindo, ou seja, qual foi a fonte de infecção? Homem para homem, pessoa para pessoa. Então, é desses ambientes que os fungos virão para infectar o nosso corpo, o nosso sistema. Através de que forma? Quais são essas vias de transmissão? Inalação. Então, se o esporo está suspenso aqui no ar, eu inalo, ele vem para o meu sistema, né? Lá no papel que eu contei a história para vocês, onde era que ele estava? Estava presente. Quando eu fui limpar o nariz, eu acabei inalando aquelas estruturas. Então, foi uma forma, uma via de transmissão. O traumatismo, quando eu tenho uma infecção, uma micose subcutânea, como eu falei para vocês, ele precisa ser introduzido, né, lá no meu tecido subcutâneo, e o trauma pode ser uma forma dela, uma via de transmissão desses fungos. Contato direto, né? Então, contato direto com o fungo, ou através de vias iatrogênicas, e aqui está muito aqui dentro da nossa área. Então, sondas, né? Catéteres, sondas. Então, uma infecção urinária causada por um fungo pode ser produzida pela inserção de uma sonda vesical, por exemplo. Aí eu acabei levando o Candida albicans da região vaginal para a bexiga urinária. Ventiladores respiratórios, né? Ventiladores mecânicos, que a gente chama, isso a gente vê muito em unidade de terapia intensiva. A pessoa não consegue respirar, eu preciso entubar ela e um equipamento, um aparelho chamado ventilador respiratório faz a função do pulmão, né? Só com equipamento e ele pode levar esses micro-organismos também. O procedimento em si de intubação, ele também já carrega esses micro-organismos da cavidade oral, do trato respiratório superior para o pulmão. Catéteres, como eu falei para vocês, e a manipulação, né? Manipulação excessiva, manipulação de um sítio, e daqui a pouco eu vou manipular outro. Então, isso aqui são esses procedimentos, essas vias, a gente chama de vias iatrogênicas. E isso está mais presente no nosso dia a dia do que nós possamos imaginar. Então, vamos lá, nesses principais fatores de virulência. Um dos principais fatores, aqui, o fator de virulência, eu estou relacionando agora com a estrutura fúngica, tá, pessoal? Então, constituinte, a parede celular como estrutura que está envolvido em virulência. Então, nós vimos lá que a parede celular, ela é formada por quitina e por beta-glucanas, né? Que são os polissacarídeos, e por glicoproteínas aqui, ó, que estão aqui na sua superfície. Então, esses constituintes da parede celular fúngica, eles induzem grandemente o sistema imunológico, por exemplo, né? Essa parede celular, ela está envolvida, por exemplo, na sobrevivência do fungo em um determinado sítio, por exemplo, produzindo adesão, como eu falei para vocês, tá? Então, é por isso que a parede celular, assim como lá das bactérias, elas estão envolvidas com fator de virulência. É uma estrutura que a gente considera um fator de virulência, porque é uma estrutura que capacita a sobrevivência do micro-organismo e o seu estabelecimento lá no sítio infeccioso, tá? Essa aqui é uma parede fúngica, ó, numa microscopia de varredura, né? Essa aqui é o citoplasma, aqui é a membrana celular, aqui é a deposição basal de quitina, ó, tá vendo? E esta parte, esses filamentos aqui, são as beta-glucanas, que são todos esses filamentos. As manoproteínas não dá para a gente ver, porque são bem pequenas, bem moleculares. Aqui mostra a parede celular bem mais aproximada, tá vendo? Ó? Então, aqui é a base, não dá para ver membrana, isso aqui é a base de quitina. E olha aqui as beta-glucanas, né? Formando essa rede aqui, ó. Essa rede polissacarídica, formando aqui a parede celular fúngica, envolvida em virulência. Outro fator que a gente considera como virulência é este fungo produz proteases, é síntese de proteases.
Então, aqui a gente viu que são proteases, são enzimas produzidas por este fungo. Então, vamos lá. Chegou um fungo aqui, ó, aderiu na superfície de um determinado epitélio, começou a produzir, ó, algumas enzimas, algumas proteases. Proteases são enzimas que quebram proteínas. E olha como ele começa a degradar o tecido. Então, veja que, se eu dissesse assim, ele entra de forma ativa, né? Ele chega no ambiente, produz a substância e o tecido acaba sendo degradado. E com esta degradação, ele consegue invadir tecidos, né? Então, invasão tecidual também é uma característica peculiar dos fungos. As bactérias fazem invasão tecidual, nós vimos lá, eu exemplifiquei para vocês um micro-organismo que usa também uma enzima para invadir tecido. Os fungos também formam biofilme. Biofilme nada mais é do que uma aglomeração, né? Eles criam um consórcio aqui de micro-organismos, ó, formando o que a gente chama de biofilme. Esse biofilme é importante porque ele um fator de virulência fúngica importante, porque, por exemplo, os catéteres que a gente utiliza no nosso dia a dia ambiente hospitalar, normalmente, principalmente catéter central, né, que está aqui numa veia ou numa artéria central, né, jugular, subclávia, veia subclávia, jugular. Esses catéteres ficam lá uma semana, 15 dias. E se esses fungos forem carreados para o lúmen desse catéter, eles usam essa característica chamada biofilme, eles se aglomeram, ficam aderidos na parede desse catéter, e não adianta administrar antimicrobiano que eles não morrem, porque eles estão protegidos dentro dessa estrutura que é o biofilme. Então, vamos imaginar que essa superfície aqui é a superfície de um catéter que está lá no sistema cardiovascular do paciente. Então, aqui, ó, superfície do catéter, o fungo foi levado, a levedura foi levada para lá, ela vai aderir na superfície do catéter, adere com que estrutura? Parede celular que nós acabamos de ver, ó. Então, ela faz a adesão na superfície do catéter utilizando sua parede, depois ela se multiplica, ó, e aí depois ela começa a produzir uma matriz extracelular, ó, tá vendo? E aí ela fica aqui dentro dessa matriz extracelular protegida. A partir dessa matriz celular aqui dentro, dessa colônia, né, dessa colonização, deste biofilme que ela formou, aí ela passa a produzir as leveduras que vão cair na corrente sanguínea, podendo causar, por exemplo, uma infecção sistêmica, como nós falamos, tá? O antimicrobiano que eu estou administrando e que está passando pelo lúmen desse catéter não vai ter ação no interior deste biofilme e esse micro-organismo não vai morrer. Então, veja, o biofilme é uma estrutura de proteção desse micro-organismo fúngico. Professor, é só fungo que forma biofilme? Não. Bactérias também formam biofilme, tá? Então, é um fator de virulência tanto para a bactéria quanto para fungo. Eles ficam protegidos aí, né? Essa matriz extracelular impede, por exemplo, que antibiótico entre e mate esses micro-organismos que estão protegidos dentro dessa matriz. Então, isso aqui é biofilme. Então, professor, não tem jeito, o que é que eu vou fazer? Tenho que fazer uma intervenção. Se o meu catéter está com biofilme, né? O meu paciente lá está tendo repercussões clínicas que indicam que é o catéter que está causando, eu tenho que retirar esse catéter, né? E passar em outro sítio, em outro local. Essas são as intervenções que a gente faz para minimizar esta infecção. Uma outra característica importante é a produção de melanina, e os fungos fazem. Alguns fungos, não todos, tá, pessoal? Alguns produzem melanina, são o que a gente chama de fungos demáceos ou fungo produtores de melanina. Eles produzem melanina e depositam aqui na parede celular, ó, tá vendo, ó? Os grânulos de melanina depositados. E aí, para que serve isso? Porque é um fator de virulência. Porque melanina é uma substância antioxidante. Então, por exemplo, serve para ele sobreviver à ação do macrófago? Serve. Serve para ele se proteger contra... Imagina uma célula que degranulou aqui em cima do fungo.
serve para ele se proteger também, já que essa substância é antioxidante. Além disso, ela é depositada na parede, ó, tá vendo? E ao ser depositada na parede, ela impede, por exemplo, a entrada para o interior da célula de drogas antifúngicas. Nós vimos que as drogas antifúngicas, os antimicrobianos, eles só têm ação dentro da célula. Se ele não consegue entrar, ele não vai ter ação nenhuma. Então, fungo que tem melanina é um fungo capacitado também, usa esse seu pigmento para se proteger, né? Aqui nós vimos infecção causada por um fungo demácio, né? Isso aqui é uma infecção no pé, a gente chama de micetoma, é uma infecção subcutânea, tá? E, ó, esses pontos enegrecidos é o fungo se desenvolvendo. Quando eu olho e vejo isso daqui, eu já penso, é um fungo demácio que está promovendo esta infecção. Aqui no pulmão, né? Mostrando também essas áreas enegrecidas, nada mais são do que fungos produtores de melaninas ou fungos demáceos que estão estabelecidos neste órgão, neste sítio, causando um processo infeccioso. Uma outra característica importante para a sobrevivência é o polimorfismo, que é a capacidade de mudar de uma forma para outra. Nós falamos isso daqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma levedura, olha lá, né? Olha aí, vamos relembrar a morfologia, ó. Células ovoides ou leveduriformes formando o brotamento, né? Essa é a levedura e esta aqui é o filamento. Então, por exemplo, Candida albicans faz isso, ó. Ela está como levedura lá na minha cavidade oral, na minha região genital. Mas em determinado momento ela muda a sua forma, ó. Muda de levedura para filamento, ó. Para que ela faz isso? Ela faz isso para invadir tecido. Quando ela está desse jeito, ela é microbiota. Quando ela muda a sua forma para filamentoso, ela passa a invadir tecido e aí vai ter aquelas repercussões clínicas que nós já conversamos lá, que acontece na candidíase. Ação do micro-organismo invadindo e ação do sistema imunológico produzindo os sinais e sintomas que nós observaremos nas candidíases. Então, polimorfismo é a capacidade de mudar de forma, e isso os fungos têm. Nós vimos que não vimos isso em vírus, não vimos isso em bactérias. Isso aqui é peculiar aqui dos fungos. Olha aí. Outro fungo, além da Candida albicans, Paracoccidioides brasiliensis, tá vendo? Ele é filamentoso, ó. Tá vendo as hifas, ó? As hifas e esse grupo de hifas a gente chama de micélio. É assim que ele está no ambiente. E aí, quando ele é inserido no nosso sistema, ele usa a característica de mudar de forma, o polimorfismo, e muda para essa levedura multibrotante, ó. Olha quantas leveduras filhas essa célula-mãe está produzindo aqui, ó. Né? A gente chama de levedura multibrotante, tá? Professor, por que ele muda, né, do filamentoso aliás, do filamentoso para a levedura, ou da levedura para o filamento? Ele sofre essa modificação para sobreviver. Então, por exemplo, aqui no Paracoccidioides brasiliensis, a hifa, ela é muito mais sensível. Quando eu me transformo em levedura, eu fico muito mais resistente. Fica difícil, eu crio cápsulas mais espessas e aí eu não sou destruído, né? Aqui no caso da Candida albicans, por que ela mudou da levedura para o filamentoso? Para invadir tecido. Então, o uso dessa característica, mudança de forma polimórfica, é ou para sobreviver ou para invadir tecidos. Ok? Essas são as características que eu queria aqui conversar com vocês sobre os fungos. Alguma dúvida? Não, professor. Então, nós encerramos o nosso assunto aqui, né, os 3 micro-organismos, vírus, bactérias e fungos, tá?
Hoje é quinta-feira, dia 19. Na terça-feira, dia 23, é a entrega do exercício 03, tá? Eu vou ver, eu não sei se eu vou poder entrar com vocês na terça-feira para comentar o exercício, mas se eu não puder entrar, eu aviso para vocês, mas aí eu vou gravar e vou enviar para vocês o comentário do exercício 03, tá bom? No dia 23. No dia 26, que é a próxima quinta-feira, a gente vai fazer a revisão para a prova, né? Do jeito que nós fizemos lá da primeira. Comentar os assuntos que estarão dentro da prova. Pontos específicos, né? Bem pontuais, como nós fizemos da primeira verificação. Então, instigue os colegas para que estejam presentes, porque será a nossa última oportunidade, o nosso último encontro aqui por esta forma de comunicação, tá? Então, dia 26 será a revisão da nossa segunda verificação e a partir do dia 30 já começa as nossas verificações. Segunda verificação, segunda chamada e verificação final. Ok? Professor, o exercício é até às 17 horas da terça, é isso? Sim, olha, pessoal, os exercícios, eu dei tempo para vocês. É uma semana, né? É uma semana para fazer o exercício. Se deixar para fazer no dia, não vai entregar. Então, eu estou recebendo os exercícios, né? É a Grazi, né, Grazi, que recebe e envia para mim? Não, a Grazi é da manhã, a Gabriela. Tá, ou a tô confundindo. Juliana. Pois é, elas estão enviando para mim. Então, eu peço que entregue para ela até o horário que a gente definiu lá, 17 horas, e depois envie, tá? Fora disso, não tem como receber. Eu vou fazer um compilado dos exercícios que eu recebi e depois a gente conversa sobre isso, tá? Mas o tempo, eu dei uma semana para fazer o exercício, tá bom? Então, entreguei numa terça para receber na outra terça-feira. E assim foram com os 3 exercícios, como nós havíamos combinado. Ok? Ok, professor. Então tá, a gente vai se comunicando lá pelo grupo, ou então diretamente com as representantes e elas repassam para vocês, tá bom? Boa noite a todos, por hoje é isso. Muito obrigado. Boa noite.